bravo comigo. Oi, gente. Vamos ver. Essa. Dá. Peraí, já gravou aí. Bom. Aí. Agora sim, gente. Agradeço aí a atenção de todo mundo. Peço desculpa esse começo aí, porque eu fiz um teste antes e me ligaram no meio do teste. O nosso querido amigo Fernando Duarte, ele estava 1 hora adiantado e não estava conseguindo acessar. Ele está 1 hora adiantado. Ai, ai. Bom, pessoal do Instagram, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Transamazônica não é só Transamazônica, realmente não é só Transamazônica. E veremos isso hoje, né? Com algumas ideias do que é a rodovia BR-230, que atravessa 7 estados brasileiros, né? Norte e Nordeste, começando pela cidade de Cabedelo, na Paraíba, e terminando na cidade de Lábrea, no estado do Amazonas, 4.260 quilômetros, e a metade asfalto, metade terra, né? E muita coisa bacana, muita cultura, muitas realidades distintas, né? Principalmente comparado com a nossa aqui do sudeste do país, com o sul do país, centro-oeste, enfim. É uma realidade deles lá, né? A etnia indígena Munduruku é o maior povo indígena que habitam principalmente a parte do sul do estado do Pará. Então, eles são muito comuns no decorrer da Transamazônica, tanto no estado do Amazonas como do Pará. Você vê muitos índios, etnia Munduruku, né? Que já são tribos que desde a descoberta do Brasil já habitavam esta região. E quando avançaram as tropas portuguesas pelo rio Tapajós, eles estavam lá e deu guerra, né? E deu guerra, sabe aonde? Perto do Alter do Chão, em Santarém. São umas histórias muito interessantes dessa questão do primeiro contato dos índios com os brancos, né? Que, enfim, invadiram a terra deles naquele momento, né? E principalmente no século XVIII, onde então o contato foi maior ainda, né? Bem, isso eu já vou contar essas partes históricas um pouquinho para vocês, além também da própria Transamazônica e o roteiro, né? Fantástico que é a Transamazônica, e mostrar que Transamazônica não é só Transamazônica, né? Tem algumas coisas muito interessantes em toda a região, né? Bem, pessoal tá chegando aí, Marcita? Tá, tem bastante gente aqui. Vou dar uma boa noite aqui pro pessoal, que eu tô com saudade de todo mundo, tô com saudade mesmo. Eu vou ver aqui quem que tá aqui. Boa noite, Zebra. Ô, Zebra! Eita! O Duck Trail oficial tá aqui com a gente É o também. Duck Trail, olha aí, pessoal, aí. Pedro Pinto tá conosco, João Batista Silvano também. Ei, gente boa. Pedro Pinto voltou. Voltamos, né, Pedro Pinto? A Maria Dalva tá sempre conosco. O Júnior Moreira, Cristina Batista Fênix. Opa, um abração pro Emerson, viu, Cristina? Vocês dois aí também, hein? Contribui muito com o motociclismo, né? Rádio 66 Brasil FM. Moto Mão Amiga, programa, né? Moto Mão Amiga do Emerson. De Júlio. O Carlão XL, conhecido como Carlos Martins, querido irmão, amado irmão mesmo, né? Que mora na ilha de Veracruz, Itaparica, perto de Salvador, presidente do Motoclube 100% motociclista e também resiliência, né, Carlão? Carlão é irmãozão que me dá muito apoio, muita ajuda, muita força aqui no programa. Me manda um WhatsApp toda semana só de coisas positivas, né?
e um amigão do coração, assim como todos vocês também, né, que contribuem muito estando aqui conosco, porque essa live está virando uma família. Nós estamos criando um momento nosso de uma grande amizade, que os próprios que estão participando da live começam a conhecer entre si, vocês, né? E aí começa um conhecer o outro, trocar ideias, um ajudar o outro, um motivar ao outro em suas necessidades, em suas curiosidades de viagens. Tem sempre aquele que sabe muito sobre um determinado assunto, não é mesmo? Temos aqui experts em várias áreas do conhecimento, não é? Por isso que é legal essas lives, que elas passam a ser muito interessantes, porque a abrangência, o compartilhar de conhecimento e amizade é muito grande. E eu e a Marcita, nós ficamos muito felizes e agradecidos a todos vocês por poderem criar conosco este momento. Segunda-feira, às 20 horas, conversa curta com Tutu Rossi e Marcita, que sempre há um assunto legal, interessante e às vezes muito importante, né? E não são só curiosidades, mas muitos assuntos importantes, né, do universo do motociclismo, porque fazemos parte desse universo que nós amamos, somos apaixonados, né, por duas rodas, e a gente se sente bem em contribuir um pouco com todos vocês, um pouquinho que a gente sabe, não é? Isso é muito gratificante, muito gratificante. O Emerson de Júlio estava falando aqui de você, viu, Emerson? Da sua importância aí, da Rádio 66 Brasil FM também, que tem vários programas, e vocês vêm contribuindo muito com o motociclismo também, com vários tipos de programas, e o seu Moto Mão Amiga é um programa muito especial, muito show mesmo, né? Aqui está a Elô, entrou aqui com a gente. Elô? Teodoro. Oi, Elô! E aí, vamos para a Ruta 66? A Heloísa está aqui conosco, a Heloísa Fonseca. E a Cláudia Trek. Já está querendo ir para a Ruta 66 em maio, né? Que a gente está divulgando. E também a Cláudia? A Cláudia Trek vai fazer. A Cláudia! A Cláudia também estava perguntando sobre o Passo de São Francisco e o Caracoles, que é entre Mendoza e Santiago do Chile, que você atravessa os Caracoles, né? Ou ida ou volta. Então, ela vai fazer um roteiro, pelo menos, né, pretende fazer tanto o Passo São Francisco como o Caracoles na mesma viagem. Para quem já conhece o Atacama, não é mesmo, Adriana? Cláudia. Para quem já conhece o Atacama, fazer esse roteiro passando pelos dois passos, né, do Caracoles e também do São Francisco, é uma viagem fascinante, né? Já que a gente está aqui também para dar dicas de roteiros, né, de viagens para vocês. A Cláudia, então, está aí fazendo um roteiro super legal e a gente está trocando umas ideias, né? Vai viajar com o marido. Vai viajar com o marido, né? Vai o solo, os dois, né? Que Deus abençoe mesmo. Bom, é isso aí. O Júnior Moreira está aqui conosco. O Leno Bersotti está aqui também. Ô, gente, João Batista. A Fernanda está aí, Tegazine. Ô, Fefe. Fefe. Não para quieta a Fernanda também, hein? O Ricardo Lourenço. O Carlos Martins. Vamos falar do barro vermelho que não sai da roupa. Ô, Carlão, você sabe que a minha jaqueta até hoje como é que fala? Que não sai mais, né? Ela ficou com manchas da terra vermelha, lá da Transamazônica, e não é só isso. A gente soa muito e aquela terra que está no rosto da gente, aquela poeira, ela vai se misturando com o suor da gente e vai virando uma lama. E vai escorrendo a lama assim por dentro da jaqueta e vai virando aquela meleca de poeira com suor que vira uma lama dentro de você. Vira um gel de lama. E aí como é que você não tem água que tira aquilo, né, gente? Até para sair dos nossos poros depois vão algumas semanas. Eu me divirto, viu, gente?
Eu dei muita risada naquela Transamazônica, sozinho, viu? Eu olhando o céu e dando risada, com aquela poeira toda escorrendo, suor junto ali, foi... Não é só aquilo, às vezes eu peguei chuva também, já peguei um pedaço da noite que eu bobeei, e peguei um pedaço da Transamazônica à noite também, sozinho, com chuva, e não chegava nunca lá nos garimpeiros, né? Onde é que eles têm lá um lugar para gente dormir. Foi. Essa ali foi. Passei medo demais ali, com bicho à noite, né? Você não sabe o que que vem. Chovendo, a luz da moto muito fraca, da Lander, né? Então não ilumina muito mesmo, né? Assim, clarão, aquele faixinho de luz meia boca que você tem no meio do mato lá, né? Liso o chão. Eu ia a 20 por hora, 10 por hora, moto escorregando. E não chegava nunca lá no apoio dos mineradores, né? Eu sabia que ficava 10 quilômetros para frente, mas é aqueles 10 quilômetros que você andando a 20 por hora nunca chega, né? Eu fui chegar 2 horas depois, todo embarreado, mas cheguei, porque não tinha como, tinha que chegar de qualquer jeito, né? Então, são coisas que você calcula mal, né, o tempo, e na Transamazônica, o problema é que a hora que o sol se põe, a noite cai muito rapidamente devido à mata. Então escurece muito rapidamente onde é que você está. E fica um breu, porque não tem luz, né? Tá certo? Onde eu estava não tem poste de luz, não tem iluminação nenhuma. É só da sua moto. Então, olha só o cenário que você tem de mato, tudo escuro, chovendo, e você com aquela luzinha da moto e escorregando e querendo, né, chegar logo no lugar seguro, né? Porque você não acampar lá na beira do mato à noite com chuva, sem proteção nenhuma, a gente tem que evitar fazer essas coisas, né? Olha, tem uma pergunta aqui do casal Tiger. O casal Tiger? Eco! Qual foi a maior dificuldade para fazer a Transamazônica e gasolina? É difícil mesmo? A maior dificuldade, né, gente, antes bom, já vamos já respondendo algumas perguntas, né? Porque aqui some, né, as perguntas. Não, a maior dificuldade, assim, foi quando eu errei o tipo de pneu no começo da viagem já. Eu tive algumas dificuldades, não foram uma só, né? Eu acho que a dificuldade depende muito do acontecimento daquele momento para dizer qual foi a maior ou a menos pior, digamos assim, né? Eu já errei no tipo de pneu que eu já tinha andado uns 30 quilômetros em direção Humaitá para Lábrea. Lábrea é onde termina a Transamazônica. Então eu comecei do final para o começo. Eu comecei de Lábrea para Cabedelo, na Paraíba. E Lábrea, eu já vou mostrar o mapinha da Transamazônica para vocês entenderem o trajeto dela, né? Então, aí, já indo para Lábrea, porque eu queria começar do ponto, né, zero dela, né? De ponta a ponta, porque eu fiz ponta a ponta. Eu não deixei de fazer 1 metro da Transamazônica. Eu fiz inteirinha. Cada milímetro eu fiz dela, né? Então, aí a moto começou a ficar totalmente fora de controle. Eu acelerava um pouco, ela vibrava, tremia, né? Totalmente instável a moto. Totalmente instável a moto. O que era, né? Era o tipo de pneu que eu estava usando. Eu estava usando um pneu exageradamente com aqueles gomos grandes para quem está fazendo cross, né? Mas com lama. Ele é específico para lama, para barro. Ele vira igual um trator. Então os gomos do pneu eram muito grandes. E no período que eu fui, embora era início das chuvas, eu ainda tive muita sorte que as chuvas vinham só mais no final da tarde, não era o dia inteiro como na época das águas, né? Que chove direto. Então, a terra batida, a terra dura, com poeira, um pouco de areia e muito esburacada. E aqueles pneus com gomos muito grandes, eles
nesse tipo de terreno, ele se torna extremamente instável a moto. Eu não conseguia pegar a velocidade da moto, que parecia que eu ia para o chão. Aí, depois de ter andado já 30 quilômetros, eu tive que voltar para o Humaitá para procurar um pneu mais adequado para aquela época que eu estava indo, que era outubro, né? E que é um pneu misto. Não é aquele pneu biscoitão com aqueles gomão. Aquele nessa época é pior, você é horrível, né? E outra, eu iria fazer a Transamazônica inteira. Então não tinha condição nenhuma de fazê-la, né? Os 4.260 quilômetros com aquele pneu. Eu não conseguia andar nem 30 quilômetros. Aí eu tive que voltar para o Humaitá, resolver esse problema e se de fato era o pneu, né? Mas pelos meus testes que eu fiz, eu vi a suspensão, vi a roda, não estava a roda torta, a suspensão estava tudo certa, tudo na moto estava correto. Aí eu falei, só pode ser o pneu mesmo, né? E, então eu troquei o pneu, eu coloquei um pneu misto, 50-50, e olha, se tornou uma outra moto, uma beleza. Eu pegava 80 por hora assim, com uma estabilidade, com uma segurança, não tremia, sabe? Então era o pneu. Então esse foi a primeira dor de cabeça que eu tive, que logo no primeiro dia de Transamazônica eu já abortei, né? Tive que voltar para o Humaitá para procurar ver se eu achava um pneu, né? E achei e troquei e deu tudo certo, né? E outros problemas sérios que eu tive foram 2 vezes que eu calculei errado o tempo de viagem para aquele percurso que eu iria fazer naquele dia e tive que viajar à noite até chegar naquele lugar, porque eu não encontrava lugar nenhum para parar. E chegou à noite muito rapidamente. Tudo isso é falta de experiência de Transamazônica. Então, chegou lá pelas 4 da tarde, você já tem que estar no lugar que você quer ficar. Então, se precisar acelerar mais, acelera. Não se viaja em hipótese nenhuma à noite na Transamazônica, porque geralmente na parte da tarde chove. E aí a sua velocidade diminui muito, porque fica tudo muito liso. E às vezes você tem que esperar um tempo, até depois que a chuva para, a terra absorver a água, né? Para você, deixa a terra absorver a água. Por isso que é bom você ir fora da estação da chuva. Porque quando chove, a terra está tão seca que ela absorve a água e aí é possível você continuar a viagem. Tem um pouco de lama, mas nada absurdo, né? Fica só um pouco liso, mas não tem aquele lamaçal todo de pegar o paralama da moto, de pegar a coroa, peão e a corrente e emplastar tudo de lama, não é mesmo? Isso acontece muito quando você já está na época de chuva na Transamazônica, que às vezes você nem consegue andar lá, nessa época das águas. Então, uma época boa é de julho a setembro. Julho, agosto, setembro. Estes 3 meses são os 3 meses ideal para você fazer a Transamazônica. E eu fui em meados de outubro até meados de novembro, porque só de Transamazônica eu fiquei lá mais de 2 semanas, né, para fazer todinha o percurso dela. Então, foram 16 dias, de cada dia era uma aventura, literalmente uma aventura. Então, assim, 2 coisas que eu passei aperto foi viajar à noite com chuva e comecei com o pneu errado, né? Combustível, você hoje tem, sim, vários lugares que vendem garrafa PET de gasolina, tá? E fora as cidades, que também eu vou falar aqui para vocês, é impressionante como tem hoje várias cidadezinhas no decorrer da Transamazônica. Tem trechos dela que, de fato, você não tem infraestrutura nenhuma, que ali você tem que realmente planejar bem a viagem, sair bem cedo, porque você vai ter aí 400 quilômetros sem nada, né? O Humaitá a Apuí, por exemplo, de Humaitá a Apuí, né? Então são 400 quilômetros ali que você tem que fazer muito bem calculado, porque não tem muita infraestrutura, tá certo? Então tem alguns trechos da Transamazônica que você tem que saber, aqui, ó, né? falando, você
Recomenda ir sozinho? Olha, eu fui sozinho e em julho, agora de 2021, eu vou sozinho novamente, só que eu vou levar a Marcita. Eita. Eu não recomendo, tá? Mas eu fiz sozinho. A Transamazônica é uma boa pergunta, sabe? É recomendável ir sozinho? Não, não é. Recomendável, não. Agora, eu não tive muita escolha, sabe? Porque às vezes você não acha quem é que quer ir com você, você às vezes também não dá certo aquele grupo que você estava combinando ir e no final você teve que ir sozinho mesmo. Tem vários motivos que às vezes você acaba fazendo uma viagem sozinho. Mas eu não aconselho fazer a Transamazônica sozinho. E não aconselho fazer com muita gente também. Então, o ideal é você mais um ou dois amigos, né? Amigão mesmo, que tá lá, né? Chova ou faça sol, vai ser companheiro em todos os momentos. A gente sempre tem um amigão assim, né? Então, o ideal é você ir com um ou dois amigos junto com você, cada um na sua moto, porque daí você tem uma assistência, você não está sozinho. Caso você caia e se machuque, tem alguém para ir buscar socorro. Perguntaram aqui também Não é? De ir com uma agência. Mas também, Grupo de eu acho agência. agência, eu acho uma boa, não é porque eu tenho agência, tá, gente? Vamos separar as coisas. Ir com a agência, geralmente eles conhecem o percurso, eles sabem fazer a viagem, eles sabem orientá-los como fazer uma viagem segura, não é mesmo? Você também, com essas agências, geralmente, eles têm um carro de apoio, que é muito importante, caso você possa ter um veículo de apoio para uma necessidade urgente, não é? Porque, queira ou não, em determinados trechos da Transamazônica, você está sozinho, sem infraestrutura, gente. Você não tem um hospital perto, você não tem uma enfermagem, você não tem um enfermeiro, entenderam? Então, assim, vai demorar muito até chegar no lugar que tenha uma mínima infraestrutura hospitalar, caso você quebre um braço, uma perna, entenderam? Então, eu não aconselho ir sozinho, eu não aconselho também, digamos assim, você ir sem preparação. Eu me preparei muito para fazer a Transamazônica. Eu preparei desde a questão psicológica também, que é importante, quando eu falo do controle da ansiedade, principalmente sobre o desconhecido, você fica muito ansioso. E ainda mais com toda a história que você ouve da Transamazônica, você tem uma influência muito grande de muitas histórias, às vezes, que sem motivo, mas que ela vai te dar um peso de medo, devido a tudo que você já ouviu da Transamazônica, da estrada, da rodovia Fantasma, que é a 319, que é outra estrada, que às vezes as pessoas misturam, né? A estrada Fantasma, que é a 319, que é de Manaus até Porto Velho, às vezes eles misturam um pouco achando que é a Transamazônica, mas não tem nada a ver com a Transamazônica, que é a BR-230. Então, assim, há necessidade de você se preparar, ir com uma moto adequada. Sempre me pergunto. Uma pergunta aqui do Marcelo Corradi. Do Marcelo Corradi. Ô, Corradi. Teria uma moto ideal para ir na Transamazônica? Moto leve ou pesada? Motos mais adequadas. A princípio, assim, Tutu, eu posso fazer a Transamazônica com qualquer moto? A pergunta é, com qualquer moto. A princípio, você pode fazer a Transamazônica com qualquer moto, né? Mas você tem a moto adequada para a Transamazônica. Não é que outras motos você não poderá ir, só que você pode passar um aperto muito maior se sua moto for grande e pesada. Porque lá é normal você cair. É normal você comprar um terreno 2, 3, 4 na Transamazônica, né? Com moto pesada, você erguer a sua moto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você já não está aguentando mais, tá certo? E no meu caso, não esqueça que eu fui sozinho. Não tinha ninguém para ajudar a erguer a minha moto, ou se a minha moto caísse numa valeta, que tem muitas valetas devido a chuvas, forma aquela erosão no meio da pista.
E às vezes você tem uma passagem assim, olha, de 30 centímetros durante 2, 3 metros para você passar, porque tem valeta de um lado e valeta do outro. Se você escorrega numa valeta dessa, que geralmente às vezes você tem meio metro, 1 metro de profundidade, você engancha a moto ali naquela valeta e não tem Cristo que tire. E se não for uns 2 ou 3 te ajudar ali, você não tira a sua moto. Então, você tem desafios enormes na Transamazônica. Então, se você tiver com uma moto adequada, facilitará a sua viagem em vários sentidos. E qual é uma moto adequada? Uma moto leve, principalmente leve, que você possa pegar o pneu, a roda da frente e erguer, a roda de trás e erguer, você mesmo ter força para tirar ela de um buraco. Então tem que ser uma moto leve, né? Motos leves geralmente são motos pequenas, de baixas cilindradas. Eu fui com uma 250 cilindradas, uma da Yamaha, a Lander, né? O que se faz muito lá são motos até menores. Uma Crosser, né, da Honda, por exemplo, uma 150 cilindradas, uma 160 cilindradas. É de 200 cilindradas, até a TRX, né, a Honda TRX, a TRE, né, a 300, é dali para baixo. Eu não aconselharia ir mais do que uma a TRE, né? TRE, é isso? A XRE da Honda, a 300 cilindradas, é daí para baixo, né? Claro que também você não pode ir ali com uma moto também que não tem um motor mínimo, que tem uma força para poder te levar, porque você e a bagagem, e a sua bagagem. Então eu diria que de 150 cilindradas a 300 cilindradas, né, é o ideal para você fazer a Transamazônica, sabe? Moto leve, pequena e que tenha um motor que corresponda a necessidades que a própria Transamazônica nos oferece em termos de conquistá-la, né? Em termos de fazer essa viagem. Então você tem que ter um motor também para aguentar. A Yamaha que eu tenho até hoje, a belezinha, o motor dela é excelente. 250 cilindradas, uma moto leve, uma moto potente, né? E uma moto que não é tão grande, tá certo? Então eu gostei, eu acho que é uma moto adequada, assim também como a 300 da Honda, né? A XRE, também a Crosser 150, a 160 também, tá certo? Então, essas motos são adequadas para você fazer a Transamazônica, até 125, tá bom? De 125 a 300 cilindradas, prepara a moto, boa suspensão, pneu adequado para a época que você está fazendo a Transamazônica. Se for uma época de seca, né? Então é pneu misto. Esse é o pneu ideal para fazer a Transamazônica nessa época de julho a setembro, até outubro por aí, né? É pneu misto. Foi o pneu que eu usei, ida inteirinha Transamazônica, e foi uma beleza, tá bom? Tá? O Carlos Guilherme está aqui, está dizendo que minha inspiração para 230 foi você. Aí? Sério? É o Carlos Guilherme. Ô, Carlos. E ele conta aqui Poxa, que passei um perrengue absurdo e só me safei porque estava com moto leve. Moto leve, gente. Da hora que o bicho pega, a moto leve faz a diferença da facilidade do manejo da moto, não é mesmo? Bem, bom, gente, vamos fazendo as perguntas enquanto eu vou falar um pouquinho aqui da Transamazônica, tá? Que eu ia começar com eu acho que tem o histórico aqui, um pouquinho da Transamazônica, mas eu já estou respondendo algumas perguntas, que é legal a gente já fazer esta interação, né, com vocês. Deixa eu só fazer um comentário aqui do Guga Supertramp, que está aqui. O Guga Supertramp. Então vale ressaltar que motos pequenas são muito visadas por ladrões naquela região. Isso me perguntaram também, viu, Guga? Me perguntaram do perigo da Transamazônica. Gente, eu vou dizer para você, quanto a isso, a gente está vulnerável
a tudo no Brasil, não é mesmo, gente? Até em São Paulo, capitais, Rio de Janeiro, perigo existe mesmo. Agora, o fato é o seguinte, você não, como eu fiz alguns erros, né? Final da tarde, já está no lugar que você vai ficar, naquela pousada, naquela vilarejo, naquela cidadezinha. Não viajar à noite, em hipótese nenhuma, tá certo? Aí que tá a questão do perigo, né? Viajar sozinho sempre é um perigo a mais, porque as pessoas sabem que você está viajando sozinho, porque você para numa cidade, você vai dormir, as pessoas estão olhando você, e eles sabem que você está sozinho. Então, a Transamazônica não é indicada para viajar sozinho como eu fiz, tá? Também tem a questão do perigo. Em algumas regiões do qual eu passei, alertaram sobre a questão de ter maior risco, mas não é toda a Transamazônica, tá, gente? Alguns focos, como em todos os lugares no Brasil inteiro, tem algumas partes que é mais vulnerável à bandidagem, não é mesmo? E lá na Transamazônica também é verdade isso. Em determinados trechos que você está passando, tem um perigo maior de você correr um risco de assalto, etc. Mas isso, assim, eu não vi isto de uma maneira muito, digamos, pesada, no sentido assim, meu amigo, você está correndo um risco de vida, um alto risco. Alertaram muito sobre os riscos, mas não chega ao ponto de você, entre aspas, entrar em pânico devido a esse risco eminente que tem lá, tá? Então tem aí Jacarecanga, região de Humaitá, onde tem umas cidades um pouco maiores, tá certo? Então, Itaituba. Então, assim, alertaram para algumas regiões e tem outras regiões que você tem que ficar atento e evitar de dar bobeira, tá certo? O resto, gente, é ter um bom anjo da guarda, né? Pedir a Deus para nos proteger todo momento e vamos embora, né? Não vamos ficar preso por causa de bandido, não. Eu acho que a vida segue, tá certo? E vamos sim pedir ao anjo da guarda, Espírito Santo, para nos proteger sempre. É a nossa arma que nós temos, tá bem? E os cuidados que nós temos que ter, que tomar, para não dar bobeira. Fazendo isso, olha, a tendência, né, é dar tudo certo, não é mesmo? Mas a gente jamais, a gente pode parar a nossa vida ou deixar de fazer alguma coisa devido a um risco, devido a problemas sociais, devido a questões culturais, etc, etc. A gente tem que enfrentar tudo isso daí, mas saber enfrentar, né? Com cautela, com sabedoria, não dando bobeira, estudando bem o trajeto, se informando junto à polícia, sabendo as opiniões da polícia, que ela sim sabe te informar dos riscos que você pode ter, aonde deve ter, que horário são os piores. Então hoje você tem como se informar melhor, então se proteger melhor, não é mesmo? Então é isso que eu fazia. Todo dia eu me informava muito, né? Sobre tudo isso. Gasolina também, se tinha, se não tinha. Só que eu fiz uma coisa na minha moto, eu troquei o tanque dela. O tanque da Lander original são 13,6 litros, 14 litros. Eu troquei um tanque que é feito para Lander mesmo, de 20 litros. 20 litros. Isso me dava uma autonomia de aproximadamente 500 quilômetros. Nossa, então assim, eu não tive problema de gasolina, porque eu tinha uma autonomia de 500 quilômetros. Em 500 quilômetros, meu Deus, na Transamazônica você vai encontrar várias vezes gasolina num trecho aí de 500 quilômetros. Então, sempre parecia parecia uma chance de encher o tanque, eu enchia o tanque. Seja com garrafa PET de beira de estrada, nas vendinhas, seja no posto de gasolina na cidade, tá certo? Então, gasolina eu não tive problema nenhum, tá? Hospedagem, que as pessoas me perguntam também, hospedagem também tem vendas que você tem lá um quarto para você dormir,
tem pousadas, né? Tem hotéisinhos, tudo simples, né? Lá as coisas são bem simples. Mas uma cama, um lençol, um chuveiro para você tomar um banho, né? Um restaurante ou um prato feito que a própria casa ali te faz um prato feito. E tem também as pousadas e hotéis das cidades maiores no decorrer da Transamazônica. Tá certo? Por isso que é legal você fazer um roteiro de cada dia da viagem aonde você vai dormir, aonde você vai ficar. Se naquele lugar tem um hotel, tem uma pousada ou tem um pouso, né? O pouso é um quartinho que te dão lá, sem muita infraestrutura. Ou se você pode armar a sua barraca num lugar seguro, que eu também estava de barraca, não é mesmo? Então, você tem alternativas também de dormir, né? Tá bom? Então, a Transamazônica tem hoje uma infraestrutura que você pode fazê-la, assim, em termos de comida, de combustível, de dormir, é muito boa, dentro da sua simplicidade, mas uma infraestrutura que te serve bem. Tá legal? Bom, tem mais alguma pergunta aí, Marcita? Teve uma que veio aqui no particular que fala da questão do acampar. Do acampar. Você sugere, né, que possa acampar? Se achar um lugar seguro, e tem, né? Você acha lugar de camping, cercado de uma casa, ou mesmo na varanda de uma casa, tá certo? Então, você pode acampar. Tem vendas, né? Que às vezes tem telhado, que tem uma cerca. Então, você tem um lugar lá seguro, né? Ou mais ou menos seguro para acampamento. Você pode colocar sua barraquinha e dormir, tá? Tá bem? Perguntaram se você acampou. Eu acampei. E também, eu fiquei, maioria das vezes, dava sempre uma pousadinha, um hotelzinho. Ele chama hotelzinho, né? De beira de estrada. Isso tem bastante. Só que às vezes o que acontece não tem lugar. Porque não tem muitos quartos disponíveis, não é? Tá certo? E aí o que acontece? Na frente do hotel ou no corredor do hotel, você pode armar sua barraca. Tá certo? Então você fica no próprio hotel, na própria casa. Então ali você pode armar sua barraca e dormir. Tá bem? Então assim, a barraca porque você não vai reservando antes. Eu mesmo, quando chegava no lugar, eu ia procurar lugar para dormir. E quem me garante que eu ia achar lugar para dormir? Então eu tenho que ter uma barraca, para caso de não achar um pouso, eu pelo menos tenho uma barraca para dormir, né, gente? Então, assim, eu estava sozinho. Então eu tenho que pensar em todas as alternativas, não é mesmo? Plano A, plano B, plano C, não é verdade? Tá bem? O Fernando Duarte está perguntando aqui da vacina para febre amarela. Tem que tomar. A vacina febre amarela tem. E a malária, né, gente? A malária lá não tem vacina para malária, tá certo? Porque são os insetos de manhã, às 6 horas da manhã, das 6 às 7h30, a hora que tá amanhecendo o dia, a hora que tá nascendo o dia. E no final da tarde, vem os mosquitos, enxames de mosquitos. Então ali você tem que ter um protetor, aquele off chama off extreme. São produtos repelentes mais fortes. Se for fraco, não adianta. E você sempre, eu pelo menos, o que aconselharam era você andar com uma camisa de manga comprida. Principalmente na parte onde tá começando o dia, 6 da manhã. Que você sai, às vezes, sem camisa, para ir no banheiro, se lavar ou tomar um banho. E ali você pode ser picado e pegar malária. Então, assim, primeira coisa, a hora que nós que levantávamos, você passa o repelente. Primeira coisa. E vai passando durante o dia também, né? Em alguns momentos você passa. Só que você tá com a jaqueta, tá com a luva, isso eu sempre usei. E passava mais no rosto, né? Da mão. Então, é isso. Então você tem como se proteger hoje com repelentes fortes. Eu aconselho muito você ter todo esse cuidado, vacina da febre amarela, e também você usar repelentes fortíssimos
para evitar a malária, né? Não ser bicado pelo bicho do mosquitinho da malária lá e já viu. Isso não tem jeito. Todo mundo está suscetível a pegar malária lá, né? Principalmente ficando como eu fiquei lá 20 dias, né? Porque eu fui subir para Santarém também. Depois eu voltei para a Transamazônica para continuar inteirinha a Transamazônica. Então, se for contar todos os dias que eu fiquei lá, eu fiquei mais de 20 dias naquela região toda da Amazonas. Então, e andando de moto, com vento, mosquito, o tempo inteiro batendo em você. Então, a gente fica muito suscetível a insetos. Não é mesmo? Tá? Bem, beleza, Fernando? Teve um que perguntou aqui no Parque também se você viu algum bicho grande. Eu vi. Olha, eu vi. Infelizmente eu não vi, mas eu vi a pegada de onça, porque tinha acabado de chover, e aí você vê as pegadas da onça na beira do mato. E por que eu vi a pegada da onça? Tava atravessando na pista, né? Aquele jabuti, aquele tipo tartaruga, jabuti, só que ele é mais comprido assim. A tartaruga é mais redonda, né? O jabuti ele é mais esticadinho assim, né? Então, o jabuti grande, e o jabuti anda devagar, né? Aí ele tava atravessando a estrada, aí eu desci e ele parou, né? E ele ficou parado no meio da estrada. E lá na estrada passa o perigoso, a gente não tá falando do perigo, do trânsito da Transamazônica. Porque às vezes passam umas caminhonetes, gente, a mais de 100 por hora, levantando um poeirão, caminhão também. Então eles aproveitam fazer muitos transportes nessa época de seca, porque ainda é possível você rodar sem muita dor de cabeça devido à chuva e à lama, né? Então você tem veículos que passam a todos. Aí eu fui pegar o jabuti, né? Eu peguei o jabuti para levar para o meio do mato, para tirar logo da pista, né? E fiz isso. E a hora que eu tava com o jabuti para colocá-lo lá mais para dentro do mato, foi aonde eu vi as pegadas de onça, né? Enormes, que tinha passado ali provavelmente não há muito tempo. Foi o único bicho que eu vi na Transamazônica, fora os passarinhos, né? Araras, é maravilhoso, né? A questão dos pássaros, então, muitas alagados que tem, né, em volta da Transamazônica, igarapés, coisas mais lindas do mundo, com aquelas folhas Vitória Régia, né? É lindo, lindo. Então tem pontos da Transamazônica que é um cartão postal, né? É muito lindo demais. Então, assim, o visual da Transamazônica uma contextualização de várias coisas. A própria floresta em si, os igarapés que são lindos, os pássaros, as árvores que tem, às vezes algumas árvores muito grandes, né? A maioria das árvores lá são médias, são alturas médias, não são enormes, não. Pelo menos na beirada ali da Transamazônica, tá? Enfim. Então, mas de bicho, onça, macaco, jaguatirica, esses bichos que a gente espera ver, né, por estar no meio de uma floresta, olha, eu não fui muito feliz ou fui extremamente feliz, né? Depende da fome dos bichos lá, né? Tá bom? Então eu não vi muito bicho não, a não ser um jabuti enorme que eu tirei da pista aí e acabei vendo as pegadas da onça, né? Até tirei foto da pegada da onça. Bem, vamos ter mais perguntas, porque senão eu já vou falar um pouquinho aqui sobre a Transamazônica, mas eu sei que tem gente que curte pra caramba essa questão um pouquinho histórica, né? A Transamazônica, ela começou a ser projetada e começou a ser construída em 1969. Emílio Garrastazu Médici, que era o presidente, né? Porque o governo da década de 70, né? 69, 70, ele quis fazer a Transamazônica como uma das obras faraônicas. O Brasil, aliás, né? É um dos países que tem mais obras faraônicas, assim, né? E às vezes não terminadas, não concluídas. A ideia do governo era ter uma interação maior do país com a região Nordeste e Norte,
e também entre o norte e nordeste. Por quê? Você está lá na região do Amazonas, do Pará, que é a região norte do país, mas ao mesmo tempo, depois você vai lá para Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, que aí já é nordeste. Então eles queriam fazer uma integração maior nordeste e norte do país. E também os outros estados em relação ao norte e ao nordeste. Ou seja, a ideia do governo é fazer uma rodovia interligando esses estados, que são 7 estados, né? 7 estados da Transamazônica: Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará e Paraíba. Então são 7 estados, 4.260 quilômetros. Então a ideia era interligar esses estados e ter um fluxo, né, de transporte entre eles. O primeiro projeto da Transamazônica, vocês sabem até onde deveria ter ido? O projeto da Transamazônica eram 3 projetos. Isso começou em 69, começou a ser construída em 70, na Transamazônica, construída assim. Começaram a derrubar todas aquelas milhões de árvores, né? 4.000 trabalhadores na Transamazônica, isolados do mundo. Aquela época lá, na década de 70, só tinha quase índios na região. Índios. Tanto é que os problemas se perduram até hoje com as questões indígenas, né? Não vamos entrar nesse detalhe porque não tem fim, não é mesmo? Então, essa construção da Transamazônica, ela movimentou e modificou muito toda a região até então, que era feita como estava lá, né? Uma rodovia transforma muito, né? Uma rodovia que te permite criar fazendas, depois loteou toda a volta da Transamazônica, foram loteados, foram feitas fazendas, foram feitos sítios, foram feitos agroindústrias, vilarejos. Então foi povoando, foi de vilas e cidadezinhas em volta da Transamazônica, porque é ali que passava o transporte, que era o meio de vida, né? Então a Transamazônica, ela mudou muito a história, né, de toda a região ali, tanto do Amazonas, né, como também norte e nordeste naquela região do país. O primeiro projeto da Transamazônica era para chegar no Equador, acredite se quiser, atravessar todinha essa parte que ela é hoje, né? Atravessar o Peru até o Equador. 8.000 quilômetros de extensão, 8.000 quilômetros, era o projeto faraônico do governo Médici, né? Da Transamazônica. Por isso que quem conhecia o projeto estava falando que era um dos maiores projetos até então, né, feito para uma estrada. 8.000 quilômetros de desmatamento, porque entrava no Peru, tem a Amazônia peruana, vocês sabem disso. E ali continuava a Transamazônica até Equador. Esse era o projeto inicial da Transamazônica, né? Tá? Bem, o segundo projeto era para ter uma extensão aí, esquecer o Peru, esquecer o Equador e ficar no Brasil mesmo. Mas o segundo projeto é que ela tivesse uma extensão de aproximadamente 5.000 quilômetros até a cidade com a divisa com o Peru, Benjamin Constant. Aí no Acre, ali é no Acre, Benjamin Constant. Isso saindo lá de Cabedelo, Paraíba, até Benjamin Constant, no Acre. Esse era um projeto de aproximadamente 5.000 quilômetros. E esse segundo projeto também não foi concluído, parando na cidade de Lábrea, no Amazonas, que é onde ela termina hoje, né? Com 4.260 quilômetros. Então, a Transamazônica iniciou em 69, construção em 70, e foi inaugurada, inacabadamente, né, em setembro de 1972. E foi concluída, ou parou de ser construída, em 1974. Em 1974, então, ela parou na cidade de Lábrea, no Amazonas. Então, hoje, a Transamazônica é de Cabedelo, Paraíba, até a cidade de Lábrea, no Amazonas, atravessando 7 estados.
Então, hoje, a Transamazônica, ela está assim, desde 74, nunca foi asfaltada, além do que já estava asfaltado na época, que na cidade de João Pessoa, Cabedelo, ali na Paraíba, Ceará, ela já tinha asfalto na década de 70 ali. Tá? Então continuaram a Transamazônica do asfalto, derrubando a floresta, ali Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, né? E ali não tinha asfalto. E na verdade ela nunca foi asfaltada. O que está sendo asfaltado é agora, né? Que começaram a asfaltar alguns trechos da Transamazônica. Assim também como começaram a asfaltar novamente a BR-319, aquela que vai de Manaus ao Maitá. Essa sim já tinha sido asfaltada, né? E depois, com o tempo, é uma história política, porque paralelamente a rodovia BR-319, de Manaus a Porto Velho, você tem o rio Madeira, que transporta também, como se fosse uma rodovia. E aí você tem toda uma questão política de você continuar com os transportes pelo rio Madeira e não na rodovia. Então, pelo menos essa é a história dos pesquisadores, né? Que aí, enfim, terminaram acabando com o asfalto da BR-319 e nunca mais foi feito o asfalto, a não ser agora, que está restabelecendo, então, né, a construção de asfalto na BR-319, que até parece que 2021, ano que vem, até o final de 2021, pelo que já falaram, ela vai estar inteirinha asfaltada até o final do ano que vem, ou no máximo em 2022, né? Que são aí 700 quilômetros de Porto Velho a Manaus, né? Então, mas ela tem aí uns 400 quilômetros, eu acho, para asfaltar. E a Transamazônica, que na sua história, depois de 1974, ela nunca foi asfaltada. Então agora estão começando a asfaltar alguns trechos, assim como também a BR-163, que sai de Santarém para o sul do país, né? Tá bom? Bem, a maior rodovia do Brasil, né, só para comparar o tamanho da Transamazônica, né, é a BR-116, né, com 4.660 quilômetros. A BR-116, tá? Ela atravessa do norte ao sul do Brasil, tá bem? Começando em Fortaleza, no Ceará, e terminando na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. A segunda rodovia maior do Brasil é uma das mais lindas, que ela vai seguindo todinho o litoral brasileiro, a costa brasileira, que é a BR-101. A BR-101 tem 4.482 quilômetros. Ela inicia na cidade de Touros, em Rio Grande do Norte, e termina na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Tanto é que para você ir para a cidade de Rio Grande, você atravessa uma balsa. E aí você chega na cidade de Rio Grande para pegar a BR-101. E aí, ali é o início da 101, em Rio Grande, né? Lá no Rio Grande do Sul. Aí você vai até Touros em Rio Grande do Norte. 4.482 quilômetros. A segunda rodovia maior do Brasil. A terceira é de leste para oeste. É igual a Transamazônica. Ela não está de norte para o sul, igual a BR-116 e a 101. A BR-116 e a 101, ela está norte-sul, né? A BR-364, que é a terceira maior BR do Brasil, né? Ela começa na cidade de Limeira, aqui próxima a São Paulo, olha só, Limeira, e vai até Mâncio Lima, no Acre, perto do Peru, que são 4.309 quilômetros, de leste para oeste. Então ela corta o país assim de leste para oeste, tá certo? Então esta é a terceira rodovia maior do Brasil, a BR-364. E a quarta do Brasil é a Transamazônica, a BR-230, com 4.260 quilômetros. E também atravessa de leste para oeste, né? De Paraíba para Amazonas. Então, a Transamazônica é a quarta rodovia mais extensa do Brasil, tá bem? E só para curiosidade, a quinta, né? Vou parar aqui na quinta rodovia maior do Brasil,
é a BR-163, aquela que sai lá de Santarém, né? Que está um pouquinho ao norte ali de Rurópolis, 350 quilômetros acima de Rurópolis. Rurópolis é na Transamazônica. Então, de Rurópolis, você pega a 163 para Santarém. Ali começa a 163 e vai terminar em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. Isso é para o escoamento de soja, gente. Escoamento de soja, sai lá de Santarém. Então, essa 163 é a quinta rodovia maior do Brasil, com 4.057 quilômetros de extensão. Isso é um pouquinho de curiosidade para vocês, não é mesmo? Só para a gente comparar que a Transamazônica, o projeto do governo Médici, né, que era bastante ambicioso em termos de extensão de estrada, que queria chegar até no Equador, com 8.000 quilômetros de extensão. Depois tem a Pan-Americana, tem a Pacífico. Né? Da Transpacífico, a Transoceânica, não é isso? Não, Transpacífica. A no Acre. No Acre. Então, mas essa que eu estou falando é dentro do país mesmo, né? Dentro do próprio Brasil, né? Uhum. Então, são essas 5 rodovias maiores que eu citei para vocês, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente, só para quem tem curiosidade de saber alguns detalhes sobre a Transamazônica, as cidades. Isso, claro, que hoje você tem mapas, você tem Google Mapas, Google Earth, mapas impressos, GPS, que pode fornecer muitas informações. Mas como a gente está falando de Transamazônica, só para vocês verem a quantidade de cidades, eu nem vou falar todas, mas as principais cidades que estão no decorrer da Transamazônica, tá bem? Só que eu vou começar do final dela para o início, que é de Lábrea para Paraíba. Eu vou falar aqui rapidamente, só para vocês verem como hoje ela está bastante povoada, a Transamazônica, muito povoada. Ela não é totalmente assim, uma região remota mais, que não tem uma viva alma. Tem trecho sim, mas eu estou falando de 4.260 quilômetros. Então são mais de 4.000 quilômetros. Então você tem nessa extensão vários vilarejos e cidades, né? Então, começando pelo lado oeste para leste, de Lábrea para o litoral Paraíba, a cidade de Cabedelo, eu vou ler rapidamente algumas das principais vilarejos, cidades pequenas, cidades médias, tá bom? Então, nós temos Lábrea, aonde termina a Transamazônica, Lábrea. Depois tem a cidade de Humaitá, Apuí, Jacareacanga, Itaituba, Rurópolis. É aqui em Rurópolis que você tem a rodovia também, a 163, que vai para o norte, em sentido a Santarém. E do lado de tem Alter do Chão, que é o paraíso na terra, né? Pelo jornal The Guardian, o jornal inglês The Guardian, a Alter do Chão foi considerada como tendo as mais bonitas praias de água doce do mundo. Foi considerado pelo jornal The Guardian inglês, jornal inglês. Então, praias de água doce, porque lá Alter do Chão está na margem do rio Tapajós, que o rio Tapajós é água cristalina e areias brancas. Então, são praias belíssimas. Então, foi considerada a praia mais linda do mundo de água doce, a de Alter do Chão. É um paraíso na terra. Então, por isso que eu estou dando uma ênfase na cidade de Santarém, porque a 23 quilômetros da cidade de Santarém fica Alter do Chão, que é um dos paraísos na terra. Então, quem for fazer a Transamazônica, coloque em seu roteiro para ficar alguns dias em Alter do Chão. Você vai sair um pouco da Transamazônica, tá certo? Porque você vai pegar a BR-163, sentido a Santarém, são 350 quilômetros para o norte, fica lá uns 3, 4 dias conhecendo a região de Santarém e as suas praias maravilhosas e volta para a Transamazônica, depois que você já tirou a poeira do corpo lá no rio Tapajós, aí volta para continuar a Transamazônica. Foi o que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Descansei um pouco, conheci um lugar paradisíaco em sentido de cenário visual, de praia. E Alter do Chão é uma vila, né? É um distrito de Santarém. É pequeno,
mas tem boas pousadas. Eu fiquei numa pousada lá, baratinha, assim, próximo ao Rio Tapajós, a praia, né? Foi maravilhoso. Alter do Chão, gente, eu me apaixonei por Alter do Chão. Eu não sei se foi o momento que eu estava, o estado de espírito, as praias que eu conheci. Tem a praia Ponta da Pedra, que fica a 8 quilômetros de Alter do Chão, só que ali é pauleira, porque é areião. Ali eu sofri para chegar lá na praia Ponta da Pedra, porque você pega trechos de areião, Vai encerrar aqui. né? Vai encerrar Opa, vai encerrar o Instagram aqui, gente. Não estava encerrando, vai estar Tá? parando. Opa, Marcita vai só reconectar o Instagram, tá? Volta. E aí a gente, tá bom? Não? Parou? Não? Bom, então, esse é Santarém, tá, gente? E Santarém, já que eu tô falando de Santarém e Alter do Chão, eu vou falar daqui a pouco, só rapidamente também, da etnia, né, do povos indígenas Munduruku, tá? E a Marcita pediu um tempinho aqui, então eu vou dar um alô aqui para quem tá aqui, tá? E se tem alguma pergunta, eu já volto no roteiro da Transamazônica. Bem, o Ed tá aqui conosco, beijão, Tutu Marcita. Quem perguntou aqui? Boa noite, querido Tutu Marcita. Show, adoro o programa de vocês. A Cristina Fênix está aqui. Obrigado, Cristina. O Hugo está aqui conosco. A Lili Martins está aqui também. O Tássio Sampaio. O Ricardo Gessiane. Vanderlei Fonseca, boa noite a todos. O Ricardo está mandando um abraço. A Valcinha Ferreira. O Carlos Martins está falando felicidades. Marcita, é uma felicidade grande, tá? O que você está fazendo Bom, agora? Não, é só o que você está fazendo aí para as pessoas... Então, a Marcita reconectou aqui o Instagram, então voltamos aqui a ativa de novo com o Instagram junto e com o Facebook. Vocês, nossa, gente, é bacana demais, né? Bem, a Leila Maria, Juninho da GS, o Leno está aqui conosco, César está aqui também, César Augusto, Marco Antônio de Ângeles, Fernando Rosa, querido amigo Fernando Rosa, acabou de chegar de uma viagem maravilhosa, 4.000 e poucos quilômetros, né? Se aventurou tudo para aquelas serras do sul, né, Fernando? Poxa vida, eu segui você na sua garupa aí, viu? A sua e da Zélia, né? Que viagem fantástica. Parabéns, viu, Fernando Rosa? Parabéns pela viagem de vocês, viu? Eu curti muito. O Marco Antônio, o Juninho tá falando boa noite e tal. Bom, voltando aqui então para Alter do Chão, que eu tô falando que fica perto de Santarém, né? Alter do Chão, gente, é muito, muito interessante. Sabe por quê? Segundo a língua lá, Munduruku, que é um povo indígena, que assim, quantidade do povo Munduruku, da etnia indígena, em proporção, é um dos maiores que habitam toda aquela região lá, principalmente do Pará, no estado do Pará. Então, você vê muitos índios da etnia Munduruku na sua viagem pela Transamazônica. Eu me deparei com vários deles, tanto é que 2 deles me ajudaram no momento que quebrou meu motor de arranque da moto, que eu precisei empurrar a moto. Então, 2 índios lá me ajudaram a empurrar a moto para pegar e tal, né? Eu tenho muita história lá Transamazônica. E Alter do Chão, segundo a língua Munduruku, é um monte, uma montanha, né? E nessa montanha, eles ficavam lá com um instrumento de sopro que soltava um som, um assobio de sopro. Por quê? Porque no final do século XVIII, quando os portugueses começaram pelo rio Tapajós e invadir o território Munduruku. Então, esse Alter do Chão é o nome que eles dão para essa montanha, tá? Onde eles ficavam observando as tropas portuguesas vindo pelo baixo do Tapajós, em direção ao Munduruku, né? Onde é que eles estavam, enfim, morando, habitando, né? A região ali de Alter do Chão, tá certo? Santarém, tá bem? No Pará,
Então eles estão até hoje, né? Habitam muito o estado do Pará. Então é uma história muito legal do Alter do Chão. Não é só a praia de água doce, a mais linda do mundo, mas tem uma história das tropas portuguesas que adentraram aquela região pelo rio Tapajós. E nesse monte chamado Alter do Chão, onde é que eles avisavam, através de apitos de sopro, que as tropas portuguesas estavam invadindo aí o território deles, né? Então também tem uma história aí, Alter do Chão, muito bacana, tá bem? E Alter do Chão, gente, ele foi fundada em 1626 por um português chamado Pedro Teixeira. Olha só, são 394 anos já de que foi fundada o distrito, né? Na época não era distrito, né? Era uma vila, né, portuguesa, Alter do Chão. 1626. Olha como tem história essa região norte e nordeste do nosso país, né? Tá certo? Então tem muita história. Então a gente sabendo um pouco de história, até enriquece, valoriza mais a nossa viagem. Você sabendo que Alter do Chão, além de ser o paraíso lá, que eu acho que é um paraíso na Terra mesmo, ele tem a sua importância histórica para o nosso país e principalmente para a região para o estado do Pará, né? Tá bom? Tá certo? Bem, continuando o meu roteiro que eu parei na cidade de Rurópolis, saí de Lábrea, já estou em Rurópolis, rapidamente aqui, seguindo a rodovia Transamazônica, BR-230, tá? Então nós teremos a cidade de Uruará. Eu soltei um vídeo no Facebook, que é onde eu estava na cidade de Uruará. E que, olha, gente, nossa, é o momento que eu estava assim, muito bem, eu estava muito feliz. Eu já tinha feito 2.500 e poucos quilômetros da Transamazônica, toda parte de terra até então, né? Até ali era só terra. Eu fui pegar asfalto mais lá para outros estados, Piauí, Ceará, né? Mas até então era tudo terra. E de ter até ali feito uma viagem maravilhosa. Eu tive um problema do motor de arranque da moto, mas eu consegui resolver na cidade de Jacareacanga, não é? Então, olha, foi muito legal. Foi uma viagem. Com cola. E com cola, que até quebrou o ímã, né? Dentro, o rotor do motor de arranque. Em volta dele são colados ímãs. E esse ímã, ele caiu e o motor de arranque quebrou. E na oficina em Jacareacanga, o mecânico, eles são... quem não tem as coisas se adaptam, né, gente? Ele colou esse ímã, que eu não sei que cola que ele usou, porque aquilo lá esquenta tudo. E olha, eu terminei todinha a Transamazônica, eu voltei rodando para São Paulo, foram 10.000 quilômetros rodando com a belezinha e não deu problema no motor de arranque. Eu só tive problema no motor de arranque há uns 2 meses atrás, né? Um pouquinho mais, mas depois assim de ter já andado muito, muito com ela. Então, parabéns aí, eu acho que é o Gil o nome dele, o mecânico de Jacareacanga, que conseguiu arrumar um motor de arranque com uma cola, eu acho que especial dos índios lá, não é possível, né? Ou aquela cola de arco e flecha lá, que a coisa é boa, né? Bom, depois tem Medicilândia, Altamira. Altamira é conhecidíssima, uma cidade importante, né, da Transamazônica, Altamira. Belo Monte, é onde está aquela hidrelétrica enorme, que deu o maior rebu no Brasil aqui, né? Lembro da hidrelétrica de Belo Monte, devido à questão da fauna e flora, devido à barragem de Belo Monte, mudar todo um ecossistema que tem na região. Eu passei na frente de Belo Monte, eu filmei lá, tentei entrar lá, mas não me deixaram entrar em Belo Monte. São N portarias para você ter acesso à hidrelétrica, é coisa de louco, viu? A hidrelétrica de Belo Monte fica na Transamazônica, né? Depois você tem Novo Repartimento, olha que nome da cidade, né? Novo Repartimento. Em Novo Repartimento você pega uma outra rodovia, a 422, para ir para o norte também, tá? Depois você tem Marabá é outra cidade importante, Luzinópolis, Estreito, Carolina. Opa, Carolina é uma cidade bonita, eu troquei lá o óleo da belezinha, no Maranhão, né? Carolina já é Maranhão. E para quem não conhece Maranhão, ali você tem a Chapada das Mesas. A Marcita, como sabe também, né?
Chapada das Mesas, no Maranhão. Gente, que região mais linda da Transamazônica também. Maranhão, Chapada das Mesas. São montanhas com cachoeiras, águas cristalinas, praias. Olha, eu fiquei lá num camping que tinha a nascente de um rio, água transparente, cristalina, assim, gente. Olha que lugar maravilhoso. No meio de umas montanhas, lá nessa Chapada das Mesas. Maranhão, cidade Carolina, tá bom? Depois tem Riachão, Balsas, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Floriano, Oeiras é outra cidade importante também na região. Picos, Campos Sales, Antonina do Norte. A Antonina do Norte tem uma outra rodovia, a CE, Ceará, né? 371, que também vai para o norte. Assaré, Farias Brito, Cajazeiras, Pombal, Patos. Em Patos, é uma cidade que tem 4 ou 5 rodovias que vai para o norte e para o sul. Ali é um eixo de cruzamentos de várias rodovias na BR-230, que é a Transamazonas, tanto para o norte como para o sul, na cidade de Patos. É uma loucura ali, né? Depois tem Santa Luzia, Juazeirinho, Soledade, Campina Grande, João Pessoa e, finalmente, a cidade de Cabedelo. Olha quantas cidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 cidades eu li para vocês agora. Isso são as cidades principais. Mas dentre essas cidades tem vários vilarejos, né? Tá certo? No decorrer da Transamazônica. Então, para vocês verem que desde a década de 70 para cá, como foi habitada essa região em volta da Transamazônica, tanto no norte como no nordeste do país, devido à Transamazônica, né? Tá bom? Então eu li aqui, olha, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui é Lábrea, onde termina a Transamazônica, e vai terminar vai começar em Cabedelo, na Paraíba. Olha só a quantidade de cidades que você vai passar fazendo, então, a Transamazônica, tá bom? Então, você não vai estar muito sozinho lá, não, tá? Então, não é um isolamento total, né? Transamazônica não vai ter ninguém, você vai ficar lá uma semana sem ver ninguém, nenhuma cidade, sem pouso, sem gasolina, sem hotel, não é nada disso. Você hoje tem uma baita de uma infraestrutura que dá para você fazer legal a Transamazônica, tá? Tá bom? O Carlos Eduardo Del Bel, lá de Minas, está perguntando quanto tempo de viagem você fez. 16 dias para fazer a Transamazônica. Fora. Hã? Gostei do mapa. Gostou do mapa? Ele tá aí, ó, vamos mostrar. É o Leno Berson. O Leno? Aqui o mapinha, ó. Vocês morrem de dar risada, né, gente? Até parece que faz toda essa curva aí, né? Não, é uma reta, né? Não, esse mapa é o mapa que só o Tutu Rossi entende. Mas é para caber na mesma folha, né, gente? Eu fui fazendo curva assim, mas é de leste para oeste Transamazônica, assim, sabe? Não tem esse zigue-zague todo, não. Vai ter sobe e desce. Vai ter sobe e desce. No Pará é um topogã. Tem estado, mas no Amazonas é retão, né? Maranhão também é retão. No estado do Pará muda completamente a geografia. A geografia é topogã. Tanto é que no Pará, um dos trechos mais perigosos da Transamazônica é a hora que você está justamente no estado do Pará. Porque esse topogã os caminhões, como eles sabem que vai ter subida ali na frente, eles descem embalado para poder subir, né, pegar com o embalo deles. E ali, gente, não existe radar, tá? Não existe nada de... gente andando, um monte de motos sem placa, um monte de gente sem capacete com crianças, 3, 4 em cima de uma moto, não dá certo? A lei, as regras lá não é igual, assim,
não, como é que eu digo? É uma outra realidade. Nossa, mas ninguém é multado aqui. Gente, o que eu vi de moto sem placa, o que eu vi de motos, a maioria das pessoas não andam com capacetes. Sem capacete, com criancinha recém-nascida, na esposa levando entre os dois crianças, né? Tá certo? Então, moto sem retrovisor, sem farol. A regra lá é outra, gente. É outra realidade no nosso país. Tem gente que anda armado lá. E é normal, Jacarecanga mesmo, que eu precisei ficar lá uns 2 dias para arrumar moto, né? Foi onde eu arrumei o motor de arranque. É gente com arma, facão, é normal. Você está no meio da floresta Amazonas, tá? Então, assim, é a realidade deles. É a realidade deles. Talvez se nós morássemos lá e ficar um tempo lá, a gente começa a entender melhor como é a vida deles, tá certo? Então, assim, quem somos nós para dizer o certo e o errado? Não é quem somos nós para dizer isso, não é verdade? O que a gente precisa aprender com as coisas, né? com a vida, e tentar entender a realidade, como nós viajamos para outros países. Quando você atravessa uma fronteira para um outro país, você tem que entender a realidade deles, e que nem sempre é igual à nossa, às vezes muito distinta, muito diferente, às vezes chega até a chocar, mas a realidade é deles, né? Tá certo? Então, uma viagem como a Transamazônica, além da própria aventura, é uma viagem de aprendizado, de descobertas. Então, é uma viagem que você vai guardar muita coisa para o resto da sua vida, devido às distinções que existem comparado com a nossa vida aqui, né? Numa cidade como São Paulo, e qualquer outra cidade. Tá? Porque o norte lá, na floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, tem o maior rio do mundo em volume de água, que é o Rio Amazonas, a maior hidrografia do mundo. Você tem vários povos de etnias indígenas que estão lá desde sempre, né? Então, assim, você tem lá os mineradores, você tem a política, você tem a questão dos países, né, de outros países que também têm interesse em tudo lá. Você tem várias ONGs. Quer dizer, é um universo, gente, completamente diferente do qual a gente vive aqui. Tem de tudo lá. Então, é um complexo de coisas que nem sempre é fácil de interpretar a Transamazônica, juntamente com o Amazonas e toda aquela região norte e nordeste daquela área lá do nosso país, né? Do norte do nosso país. Então, assim, é um aprendizado. Essa viagem, ela é mais do que uma viagem. Ela é um aprendizado de vida, de valores, de culturas, de compreensão, né? De descobertas, porque você vai passar por várias coisas que você não imaginava. Pontes e pontes de madeiras. Nossa, você passa por vários rios, muitos rios, maior hidrografia do mundo. Vai ter muitas pontes para você passar. Perguntaram aqui também, em particular também, aqui, mandaram uma pergunta sobre equipamento de segurança, se você indica algum. Indico, olha, joelheira, gente, articulada, protetor de coluna, tá certo? Uma jaqueta que proteja seu cotovelo, seu ombro, tá bem? Não é? Tá certo? Uma calça boa e uma bota, principalmente quando você vai fazer off, quando você vai andar numa estrada de terra, uma das partes do corpo seu que está mais vulnerável são os pés. Por quê? Você tem pedra, valeta, tronco, madeira, tem muita mata, muitos troncos de árvores no meio da pista, muita pedra também, e bater na sua perna, no pé, um tronco desse, uma pedra, ou cair a sua moto numa valeta e pressionar a sua perna, seu pé, a moto e a valeta, tá? ou a moto e uma pedra, o seu pé está muito próximo ao chão. Então, eu comprei uma bota especificamente para fazer a Transamazônica. A bota é um dos itens mais importantes de segurança quem quer fazer a Transamazônica. Não economize em bota. Compre uma excelente moto. Eu tenho aqui na live, entre no nosso YouTube, que eu tenho uma live que eu fiz falando
exatamente sobre equipamentos de segurança. Aí eu tenho uma live que eu falo sobre bota, tem uma live que eu falo sobre jaqueta, tem outra live que eu falo sobre joelheiras, sobre luvas. Então, estas informações de que equipamentos, né, do que levar como proteção, assistam lá no meu YouTube, né, meu não, nosso, né, de nós todos, que tem lá lives específicas falando sobre cada um desses componentes de segurança. Como escolher uma boa bota, como escolher uma boa luva, uma boa jaqueta, uma boa joelheira. Todas estas informações vocês encontrarão no nosso YouTube, né? Tutu Rossi Mototurismo. Uma maneira fácil de acessar o nosso YouTube é pelo nosso Instagram. Tutu Rossi Mototurismo no Instagram. Aí você tem o texto da Linktree, da BIOS. Clique lá naquele link. E naquele link vai estar escrito lá: ah, você é maior de 18 anos? Sou. Clica lá naquilo lá que você vai ter YouTube, site, etc, etc. Cria lá no ícone YouTube. Aí você vai ter acesso aos nossos vídeos todos. Pelo site também. Tá? Ou pelo site www.tuturrossimototurismo.com. Olha só que chique. Isso é a Marcita que está fazendo tudo isso daí, gente. A Marcita tá craque nisso. O nosso link da nossa empresa é a Marcita que tá fazendo tudo, gente. E aí ela já tá falando que tá aí liberado para todo mundo ver. Por curiosidade, entram lá. www.tuturrossimototurismo.com. Não tem .br não. .com. E lá a Márcia disse que tem um link também para o nosso YouTube. Beleza? Então é isso, gente. Equipados para fazer Transamazônica não é pelado igual índio, não. Tá? Tem o caso do Luciano. Tá certo? É equipado. Pé, uma ótima bota. Joelheira, porque você trabalha muito lá com articulação com o joelho, tá? Você está em pé, você está sentado, você está de lado. Então, uma boa joelheira articulada. Tudo isso é caro? Mas vai ver quanto que custa uma operação do seu joelho e não vai ficar bom, às vezes, pro resto da sua vida, o que é caro. Vai ver um pé todo quebrado para ver o que é caro. Segurança, gente, não é investimento, não é custo. Compre o melhor que puder, mas use equipamentos bons de segurança para o seu corpo. Ele vai agradecer muito e você também. Beleza? Tá? Bem, gente, eu vou falar sobre um ponto que eu achei legal para quem quer fazer a Transamazônica. Não vou também me estender muito, porque tem tantas coisas, mas eu estou falando... Tem várias perguntas. Eu vou responder as perguntas que também estão aí, mas eu vou falar só de uma cidade que muitos conhecem e muitos também não conhecem. É uma cidade que fica no estado do Pará, muito próximo à Transamazônica, fica a 50 quilômetros da Transamazônica, fora da Transamazônica, chamado Fordlândia. Fordlândia. Por que eu estou falando dessa cidade? Porque, para curiosidade histórica de conhecimento, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais. E você está passando de um lugar histórico. Em que sentido? Na época da década de 30, 1930, tá bom? No início do século 20, o que era importante? O que tinha indústria? Indústria de veículos, de carros. E qual que era uma das maiores indústrias do mundo naquela época da década de 30? A Ford, Estados Unidos, Henry Ford. E o que eles usavam nos carros, nos calhambeques? Pneus. Só que pneus derivado do quê? Das seringueiras. Então os pneus eram fabricados das seringueiras. A partir da década de 40, 45 para frente, é que a evolução da fabricação de pneus com derivados do petróleo é que foi descoberto nessa época, de 1945 para frente. Até então, o pneu era látex, que você tirava das seringueiras. E quem dominava, em 1930, o látex mundial eram os britânicos, que tinham, então, naquela época, a Malásia,
A Malásia, que tinha o látex das seringueiras, mas era colônia britânica. Então, quem ditava as regras do látex para a fabricação do pneu eram os britânicos e colocavam o preço que queriam. Era um monopólio. Pensando nessa questão de grandiosidade e de autossuficiência, Henry Ford, nós já tínhamos a Ford aqui no Brasil. Então, eles já tinham aqui a companhia Ford do Brasil. Henry Ford, juntamente com o governo federal e juntamente com o estado do Pará, ele propôs, então, investir aqui numa construção de uma cidade no meio da floresta amazônica, porque, segundo ele, que não entendia nada de floresta amazônica, e seus especialistas, achavam que essa região era excelente para plantar seringueiras, para sua produção de látex, para os veículos da Ford que estavam vendendo para o mundo inteiro, né? Para fabricação própria, independer do monopólio britânico de látex. Então, o que o Henry Ford fez? Eu vou lá para o Brasil e vou plantar seringueiras e vou ter a minha própria fabricação de pneus com meu próprio látex. E isso que aconteceu. Em 1927, a equipe de Henry Ford veio aqui nesta região perto de Rurópolis, da cidade de Rurópolis, aquela que vai para Santarém, lembra que eu falei ainda há pouco? Ali tem uma estrada um pouquinho antes de Rurópolis, que é uma estrada que vai para a cidade de Fordlândia. E por quê? Vieram navios e entraram pelo rio Tapajós, vindo lá dos Estados Unidos, vieram 2 navios enormes, trazendo todo o maquinário para a produção de pneus, né, de látex. Importaram as sementes das seringueiras, mais de 1 milhão de seringueiras começaram a plantar e construir a cidade. Mas a cidade todinha era feita no estilo americano. Casas do tipo americano, aquelas torres de água americana, as indústrias, a comida, eles comiam hambúrguer, só que eles contratavam pessoas nativas da região, entenderam? E só que quiseram impor a essas pessoas um regime de trabalho e costumes americanos, que aí começou a dar um problema muito sério social de culturas, né? Eles tinham crachá, tinham que passar ponto. Onde já se viu isso em 1927, fazer isso com aquela região lá que moravam lá no meio do Amazonas? Ah, não deu certo. Em 1930, depois de 3 anos, que já estava a cidade, com escolas, piscinas públicas, golfe, restaurantes, hospital com clínicas de fazer exames, né? Tá certo? Galpões, assim, uma cidade, assim, para a época, não existia nada igual. Então, chamou a atenção de muita gente para ir viver e trabalhar em Fordlândia. Só que o que acontece, devido à falta de conhecimento deles em relação às seringueiras, eles começaram a plantar seringueiras muito próximas e que não é a maneira do plantio das seringueiras. Eles não sabiam como plantar as seringueiras, eles não tinham conhecimento para isso. E fora os fungos que também vieram e acabaram com as seringueiras. Em 1934, Henry Ford estava fechando Fordlândia e abrindo uma outra cidade mais para o norte, que é onde, segundo os estudos, a terra era melhor, eles já sabiam plantar as seringueiras, né, chamada Belterra, que existe até hoje. As 2 cidades existem, Fordlândia e Belterra. As 2 cidades construídas, principalmente Fordlândia, por Henry Ford. Só que uma coisa interessante, Henry Ford nunca veio para o Brasil visitar a sua cidade. Ele nunca pôs os pés aqui no Brasil para ver qualquer coisa. Ele sempre mandava a equipe dele, né? Tá? Então, ele morreu sem conhecer Fordlândia. Depois que fechou Fordlândia e deu aquele problema muito sério de 1930, que os administradores da cidade tiveram que fugir para o meio da floresta, porque senão seriam mortos,
teve que chamar a Polícia Federal para colocar ordem na casa e tudo mais. Deu um problema social muito grande, conflitos de culturas, né? E conseguiram trabalhar por mais 4 anos ainda. Como a cidade tinha toda aquela infraestrutura, muita gente ficou morando na própria cidade, né? E que tem gente que está lá até hoje com seus filhos, com seus netos. Fordlândia ainda existe. Tem lá os barracões da época de 1927 a 1934. Estão lá construídos os barracões. Tem maquinários, tem camas do hospital lá ainda. Ou seja, é um museu a céu aberto, né? Que o mato já tomou conta, muitas vidraças já todas quebradas, mas a cidade está lá. E tem hoje aproximadamente 2.000 habitantes vivendo em Fordlândia. Então, gente, como você está passando na Transamazônica, está a 50 quilômetros de Fordlândia, você ficar uma noite nessa cidade, e tem 2 pousadas muito boas lá na cidade, 2 pousadas muito boas, né? Tem porto? Tem porto, tem o porto. Tanto é que tem o porto que muitas mercadorias saem de Fordlândia e vão para Alter do Chão, tudo pelo rio Tapajós. Em 9 horas vocês saem de Fordlândia, tanto é que se você quiser dormir em Fordlândia, colocar a sua moto na balsa, né, no barco, que vai para Alter do Chão, você vai pelo rio Tapajós para Alter do Chão, levando você e sua moto juntos. Né? Eu não fiz isso porque eu queria ir por terra, mas eu poderia ter feito, chego ao Alter do Chão, que são 300 quilômetros para o norte, pelo rio Tapajós por balsa. Então, os rios lá são onde se transportam as mercadorias, gente. Você tem barcos de tudo quanto é porte. Você tem hoje aqueles barcos enormes que levam carretas carregadas, caminhões, né? Então, você tem uma infraestrutura de mercado fluvial por via rios enorme na região toda ali do Amazonas, do Pará. Eles usam aqueles rios para tudo, principalmente o rio Amazonas, que há transportes lá de navios cargueiros, né? Pelo rio Amazonas. E o rio Tapajós é um rio enorme, profundo, que também permite lá a navegação de barcos enormes, tá? E lanchas rápidas. Então, por exemplo, se você vai com a sua esposa, exemplo, e você quer encontrar lá em Alter do Chão, ela pode ir de lancha e você vai rodando com a moto. Exemplos, né? Porque vocês vão se encontrar em Alter do Chão pelo rio Tapajós, você pela estrada e ela pelo rio. Ou vai todo mundo com barco mesmo e vai curtindo o rio Tapajós, entenderam? Tá? Então, essa é uma dica muito legal pela história de Fordlândia, não é mesmo? Por isso que chama Fordlândia, porque é a cidade fantasma, hoje conhecida como a cidade fantasma do Henry Ford, né? Que foi lá o fundador da indústria Ford Automóveis, né? Nos Estados Unidos, que quis construir aqui a sua indústria de látex para fabricação dos pneus para os carros Ford, né? Olha que legal essa história, então, de Fordlândia e Belterra, tá bom? Bem, gente, essas são algumas dicas do Tutu Rossi e Marcita para vocês sobre a Transamazônica, né? E só para fechar, um roteiro maravilhoso que eu vou fazer agora em agosto de 2021. Quem quiser, venha comigo, né? Em julho, eu vou com a Marcita fazer este roteiro, o reconhecimento, atualizar, né? Todo esse trajeto, porque as coisas mudam, né? Tá certo? Então, como eu vou fazer esse roteiro, né? Levando as pessoas comigo em agosto, eu sempre faço o reconhecimento de todos os roteiros que eu divulgo. Eu vou antes lá e faço mais de uma vez. E a Transamazônica, nesse roteiro que eu vou fazer em agosto, eu vou fazer com a Marcita em julho. Se alguém quiser vir conosco, está super convidados, tá? Eu vou levar a Marcita, a Marcita vai na minha garupa. Tutu, é possível levar a garupa lá na Transamazônica? Do jeito que eu piloto, que é devagar, mas eu chego lá, tem jeito de levar na garupa. O que não tem é esses doidões que só viajam pilotando em pé, que quer atravessar a Transamazônica a mais de 100 por hora
e que se esborracham todo, né? Tá certo? Então, assim, gente, a viagem comigo é um estado de espírito, é uma filosofia. Viajar comigo é você curtir cada quilômetro. Então, assim, se você não sabe viajar devagar, então não é comigo que você vai viajar. Viajar comigo é devagar, mas eu chego e não chego tão tarde, não. Porque a questão é como você viaja, né? Tá certo? Então, o fato de você viajar devagar não quer dizer que você vai levar uma eternidade para fazer a viagem. É a forma de se viajar. Aí que está a questão para quem sabe viajar. E eu sei viajar, do meu jeito, que é o jeito que eu acho que deve ser uma viagem. Curtindo cada lugar, cada quilômetro. Tem lugares que vale a pena você ficar mais de um dia para conhecer melhor a realidade daquele lugar, conhecer mais a história dos nativos. Eu vou fazer uma viagem de conhecimento. Então, em julho que eu não vou com pressa. Eu vou devagar, vou parando, eu vou curtindo a Transamazônica, eu vou curtindo cada vilarejo, cada parada, tá certo? Então, este roteiro, eu vou sair de Porto Velho. De Porto Velho eu vou pegar o Humaitá, tá certo? O Humaitá, só um minutinho aí. Perdi aqui. Não, é aqui. O Humaitá, eu vou para Apuí, tá? Apuí é uma região de cachoeiras, de rios, que eu pretendo ficar um dia lá para conhecer a região de Apuí. Depois eu vou para Jacareacanga, na região dos índios Mundurucus. Eu quero ver Munduruku, eu quero ver se eu conheço alguma tribo deles lá, se eu peço permissão para entrar, a permissão para conhecer um pouco como eles vivem, porque lá é onde eles têm um habitat muito grande, na região da cidade de Jacareacanga. Então eu tenho uma curiosidade muito particular de conhecer a vida deles, como eles vivem, do que vivem, como é que é essa questão da mineração, como é que não é, tá certo? Depois de lá eu vou para Itaituba, eu vou levar a Marcita para conhecer Fordlândia. Vamos conhecer a cidade, vamos visitar aqueles galpões, tudo com aqueles maquinários lá da década de 30 do Henry Ford, conhecer mais profundamente a história de Fordlândia pelos moradores que lá ainda se encontram, não é mesmo? E depois de lá eu vou para Alter do Chão, o paraíso na terra que eu estou falando para vocês. Aí Alter do Chão é você curtir todas aquelas praias lindas que tem lá. E depois de Alter do Chão, eu vou para Santarém, tá? Aí está a primeira parte do roteiro. Este vai ser uma opção de roteiro, finalizando na cidade de Santarém. Mas eu vou oferecer um roteiro que continuará a viagem. Então, este primeiro roteiro é da cidade de Porto Velho até Santarém, que dá em torno de 1.400 quilômetros, tá? Tá certo? Passando para os lugares fantásticos, é o coração da Transamazônica aí, nessa região. De Santarém, eu vou pegar um barco, né? Só que esse barco, ele tem cabine com ar-condicionada, com uma cama confortável, que transporta motos, que transporta um veículo de apoio. E 2 dias nós iremos navegar até Manaus, né? Conhecendo as cidades ribeirinhos que vivem na margem do Rio Amazonas, conhecer a realidade desse povo. São 2 dias, então, conhecendo o coração do Rio Amazonas. E terminando na cidade de Manaus. Em Manaus, eu vou ficar mais 2 dias para conhecer os pontos realmente turísticos, no sentido de valer a pena Manaus. É o mergulho lá com os botos de cor-de-rosa, o teatro de Manaus, que é um dos mais lindos do Brasil, não é mesmo? Fazer um city tour em Manaus, que queira, não é uma potência Manaus, né, gente? Indústrias. E terminamos, então, em Manaus. Então, eu já tenho uma moto que eu posso transportar a belezinha com uma transportadora até Porto Velho, ou eu posso alugar uma moto lá em Porto Velho e deixo essa moto em Manaus, que tem como essa moto vir, então, pelo rio, pelo caminhão ou pelo rio Madeira, né? Voltando para Porto Velho. Então tem opções assim, de alugar a moto lá em Porto Velho e deixar em Manaus,
ou ir com a sua moto, só que aí você tem que transportar a sua moto. Mas eu já tenho todas as motos reservadas lá em Porto Velho com o nosso querido amigo Vando Motos. Nós temos uma parceria, tá? Então, já tenho reserva de 8 motos para agosto de 2021. Essas motos já estão reservadas e nós vamos também com uma caminhonete de apoio, que vai levar alimentação, vai levar água, combustível. Tudo isso já vai estar incluído. Vai levar um mecânico. Tudo isso está incluído, então, na viagem Tutu Rossi Mototurismo em agosto para a Transamazônica e também para o Rio Amazonas. Então, quem quiser ir até Santarém, beleza? Ali é o primeiro roteiro, primeira opção de viagem. E o segundo é continuar a viagem, mais 2 dias pelo Rio Amazonas até Manaus. E ali fazendo algum tour de lugares a serem visitados em Manaus, terminando então a viagem em Manaus. Tá bem? Tá aí então uma super dica para vocês, para quem quer se conhecer, para quem quer se aventurar, né, para quem quer descobrir coisas novas e fazer uma experiência única, gente. Uma experiência que só quem faz é que sabe o que é, não é mesmo? Tá? Então, é isso. Eu vou ver então quem está fazendo as perguntas aqui, que a Marcita já está falando que tem umas perguntas aqui, né? Aqui está o Marcelo do Papo de Motoca, está o Beto Bicudo. Ô, Beto. O Beto Bicudo tá aí. Ô, Beto! Ó, Beto. Pelo mundo, Marcelo Romano aqui do Papo de Motoca. Salve. Salve. Salve, Papo de Motoca aqui. O Carlos Martins está. Hoje nos deixou o senhor Hilário, com 58 anos. Uma história bacana de vida e com sua bicicleta, com destino a caminho do Alasca. Poxa vida. Nossos pêsames, viu? Ô, Carlos, nossos pêsames, então, para famílias e amigos do Hilário, viu? Nossos pêsames. Então, de bicicleta? Da bicicleta. O Pedro Pito está falando qual o maior problema mecânico encontrado durante a viagem. Ô, Pedro, quebrou o motor de arranque da belezinha, né? Da minha Lander. Só que eu consegui, com a ajuda de índios e de um bom mecânico em Jacarecanga, arrumar o motor de arranque. Foi o único problema que eu tive. Quebrou o motor de arranque. O Tarcísio está falando boa noite. O José Nildo também está conosco. O Marcelo Junqueira, boa noite para todo mundo. Rota 40 Grau está aqui. Opa, Rota, meu amigão. O Kleber está aqui sempre conosco também. Boa noite, Tutu, Marcita, todos os motociclistas. Tarcísio Gomes, saindo dia 17/11. Pneus realmente fazem a diferença. Já estou providenciando os meus para chuva. Ô, Tarcísio, tá certo. 17 de novembro, você vai pegar período das águas, né, meu amigão? Então, o pneu tem que ser adequado para lama, tá? Então, acho que não basta ser um pneu misto. Acho que tem que ser mais um pneu para lama mesmo, né? Para barro, para lama, né? Um pneu mais biscoito, não é mesmo? O Tarcísio está falando que vou trocar em Marabá. Perfeito, beleza? Fausto Moura está conosco. César Augusto. Não é muito diferente da Marginal Tietê em dia de enxurrada. É verdade, aqui a gente já tem um bom como é que é? O teste, né? Bom test drive, isso mesmo. Rota 40 tá falando, pela bravura e simpatia, virei seu fã. Ô, Rota 40. Rapaz, eu fico até emocionado, né? Obrigado, viu? Nossa Senhora, isso para nós é nossa felicidade, né? Ter uma mensagem dessa, um carinho, é uma felicidade que você não imagina, viu, Rota 40? Como a gente fica feliz e agradecido, né? Eu não tem, meu Deus, né? Isso não tem pagamento que pague um negócio desse tão forte entre a gente, né? Isso que é legal das lives, dessa amizade que a gente cria, amizade entre vocês que se constroem, não é mesmo? Puxa, que bacana tê-los aqui conosco, né? O Tarcísio tá falando, por todos os vídeos e relatos que olhei, a Poaca é muito pior, Apoaca é pior, muito trânsito. Sim. Não, a Poaca é aquela camada de poeira que tampa o buraco e você não vê. Agora uma dica que eu falo é o seguinte,
prestar atenção na mudança de cor da terra, tá? Porque se muda a cor da terra, e não teria motivo para mudar, é porque pode ter uma poaca ali, ou seja, você tem um buraco que está coberto por poeira, e a poeira é mais esbranquiçada do que a terra, então fica uma cor mais clara. Então cuidado com as mudanças de cores que você tem na estrada de terra, porque ali pode ter um perigo ali, ou areia, ou muita poeira assentada que forma as poacas, tá certo? Então, sempre atento na estrada quando você está pilotando na Transamazônica, sempre atento, tá bem? O Davi Luiz está aqui, o Mário Eduardo, o Leno está falando, tem que ter um planejamento para dar tudo certo no final. Leno, verdade, quanto mais planejamento, você diminui os riscos, não é verdade? Com o planejamento, você calcula e diminui os riscos, não é? Tá bem? O Carlão está falando, a Transamazônica não permite erro. Viajar com uma empresa sim, segurança. É verdade, né? No começo, eu pensava que era mais simples, mas para viajar para a Transamazônica, requer uma preparação. Tanto é que eu vou agora em julho, como eu não quero ser repetitivo, mas por quê? Para me preparar bem, para oferecer para todos aqueles que vão comigo uma coisa que eu nunca abro mão. Em primeiro lugar, sempre, a segurança. Se não tiver segurança, então não faça. Não faça, não é mesmo? Mas quem quiser tá? ir na fase de reconhecimento... A Marcita tá, como eu já chamei, todos vocês que querem aventurar conosco em julho, que nós vamos fazer o reconhecimento, que eu vou devagar, não vou ter pressa, vou para, né, realmente para conhecer melhor e tudo mais, e vamos conosco, tá bom? Eu arrumo moto lá em Porto Velho, tá? Eu arrumo assim, alugado, né? Vão ter que pagar, como eu. Mas vamos embora. Eu consigo um preço bacana para nós, tá bem? A Rota 40 chegou a ver alguns animais selvagens, eu só via o jabuti, né? E pegada de onça. O Tarcísio está falando, o planejamento é extremamente importante nessa viagem para não ficar na estrada à noite. Isto mesmo, Tarcísio. Evitem de tudo quanto é jeito não viajar à noite. Eu cometi esse erro e não vou fazer mais isso, né? Tá? Eu bobeei no tempo de percurso e tive que viajar à noite. Foi um problemão, tá? E pior assim, que geralmente no final da tarde chove e você vai pegar chuva, né? Então não aconselho para ninguém pegar à noite lá não. E a Sushi está aqui conosco, o Ferpa também, Juninho da GS XRE, é isso mesmo, não lembrava, XRE. Incluindo a XRE, mas gostaria de ir numa moto menor. Estou indo com uma XRE, mas gostaria de ir numa moto menor, o Tarcísio. Se for possível, até menor um pouco, viu? Uma 150, uma 160. Sabe uma motinha boa? É aquela Crosser, 150 cilindradas, tá? O Paulo Gonçalves está aqui conosco e também está fazendo um viajão enorme, né? Já chegou, a Marcita está falando, né? Você também andou muito, hein, Paulo? Puxa vida, hein? O Jalci está aqui conosco. Essa moto Crosser é muito boa. Já fui com a minha para Bolívia, Paraguai e Argentina. Aí, maravilha então, né? Tem mais um dando dica de motoca aqui para nós. A Sirlena Biager, irmãzita da Marcita. Beijão, Sirlena. E a dona Helena. Beijão para ela também. Celso Ricardo está aqui conosco, o especialista na Estrada Real e agora especialista também nas Serras do Sul. Celso Ricardo fez excelentes vídeos, filmagens, fotos. Parabéns da sua viagem, viu, Celso Ricardo? Só temos fera do motociclismo aqui, viu? Como eu fico contente, né? Roteiro da Estrada dos Anjos, né? Não é isso? O Juninho está falando, Tutu, o fator psicológico eu acredito que seja uma das coisas mais importantes, não é? Pelo menos para mim, eu teria que fazer um preparo forte para enfrentar lá. Olha, é pesado a questão psicológica quando você está num lugar desconhecido a primeira vez, né? Agora, depois que você já conhece,
a questão psicológica já ameniza. Mas depois que você realmente decide ir, que já está lá, e o primeiro dia que já começou a dar problema na moto, na instabilidade devido ao pneu, tudo, se você não tem um controle psicológico, a ansiedade acaba com a viagem. Acaba porque você tem um peso ainda de fazer todinha a Transamazônica e já começa a dar errado no primeiro dia. Então, se você não tem uma estrutura e um controle psicológico, você é capaz de não terminar a viagem. Tá? Deixa eu só comentar aqui, vai fechar aqui também daqui a Tá. pouco. O Fernando Duarte falou o seguinte: doutor, ir para o Alasca é fácil, mas Transamazônica deve ser um desafio muito maior. Cada é Fernando Duarte. Não sei. Eu acho que dadas as proporções, né, do diferente, né? Eu ir para o Alasca, eu acho que atravessar essa América Central aí também não é bolinho, não. Já vi muita coisa, né? E também lá no final, a hora que está chegando lá no Alasca, também não é fácil. Então, assim, cada viagem tem, né? Tem suas dificuldades, né? Tá certo? Bom, gente, é isso então. Eu acho que foi legal, né? Bater esse papo com vocês, mostrar um pouquinho da Transamazônica, Alter do Chão, Fordlândia, Santarém, a possibilidade de você também fazer a viagem via barco por algum trecho, né? Pelo Rio Tapajós ou pelo Rio Amazonas, dependendo do seu roteiro. O Fernando Bittencourt aqui está falando o seguinte: estou tomando um abraço para a turma do Motogrupo Amigos da Serra, de Lauro Miller. Santa Opa, o Fernando me escreve sempre. Amigos da Serra, né? Motoclube Amigos da Serra de Lauro Miller, lá no pé da Serra do Rio do Rastro, Fernando. Fernando é o irmão da gente que está sempre nos acompanhando, sempre me mandando vídeos interessantes, né? Me manda toda semana no meu WhatsApp alguma coisa, alguma informação bacana. Alguma pergunta também que ele faz, Tutu, qual que é o melhor bota, qual que é o melhor pneu, isso, aquilo, é muito legal, viu, Fernando? Então tá, um grande abração para vocês todos aí, de Lauro Miller, aí um abração do Tutu Rossi e da Marcita, viu? Você é um amigão da gente do coração. Pô, então tá bem, gente. Tem uma conversa paralela aqui, ó, que aconteceu durante a live, que é do Miguel Robles. É o Miguel Robles, Robelito, de Buenos Aires. Pedro Lobo. Olha, Se encontraram aqui. se encontrarem, que joia. Eu não consigo ver tudo às vezes, né, gente? Tá? Me perdoem se faltou, se eu não aqui no deixei. Facebook você consegue ligar de novo. Aqui Mas no Instagram decorrer dos dias eu vou respondendo, caso eu não respondi alguma pergunta aqui, não termino aqui, né? Eu vou olhando sempre o que perguntam. E se durante a live eu não respondi alguma questão aqui, no decorrer dos próximos dias eu responderei. Deixa eu só fazer um comentário aqui do Jota, da revista Life Big 3. Ô, Jota tá aí. Opa, Jota! Pneus são importantíssimos. Fiquem atentos. Novos pneus sendo lançados com muita tecnologia. Olha que legal. A Pirelli está com força total. Michelin também. Bom pesquisar sobre esses novos modelos de pneus. Olha aí, o J Gonçalves, né? Life O videomaker J Gonçalves, que dá toda a assistência para a reportagem da revista Life Big Trail, tá falando que tá saindo aí novas tecnologias de pneus, né? De várias marcas. Então, ótima notícia, que pneu é segurança, né, gente? É um dos itens mais importantes da moto, pneu, freio, não é mesmo? Tá certo? Então, pneus estão vindo aí novas tecnologias. Aí, ó, o Fernando Duarte, você chegou até Mâncio Lima, final da 364? Não, Fernando, eu não cheguei, eu cheguei até Lábrea, né? Até Lábrea, eu não cheguei até Mâncio Lima, não. Nossa, e disse que é muito legal para lá, viu? Já tá ali pertinho do Peru, né? E a Transamazônica, no segundo projeto, né? Mâncio Lima... deixa eu ver, dá 300... Ah, não, esse é outro projeto. Ali era Benjamin Constant, né? Não, mas não cheguei em Mâncio Lima, não. O Fernando Sérgio está aqui. O Jefferson também está aqui. Gustavo. Patrícia Labarde, de Salt Lake, Estados Unidos. A Vanderlei está falando que a 101 muito boa.
é isso. Great to... A Patrícia Labarge está falando, né? Que tá great into all. Tá tudo muito legal, né? Qual é o itinerário Cabedelo a Manaus? O Carlos Delbel. O Cabedelo a Manaus, você tem que sair de Cabedelo e ir até a cidade de Humaitá, se for por terra, por estrada, não por barco. Então, viu, Carlos? Você sai de Cabedelo, vai até Humaitá. Humaitá, você pega a 319 para Manaus. Esse é o caminho, então, de Cabedelo para Manaus via terrestre. Tá bom? Beleza? Fernando Rosa, que bela aula de geografia, história, sociologia e de mototurismo. Tá aplaudindo. Obrigado, Fernando. É isso aí, né? Nossas lives são sempre muito legais, né? Falando com muita modéstia, né? Bem, gente, são já quase 10 da noite. Eu agradeço de coração todos vocês. Transamazônica só para os guerreiros, verdadeiros motociclistas. O lobisomem Pedro Lobo tá falando. Tem que ter um grau de coragem sim, viu? Bom, tá aí. E só reforçando o nosso convite para vocês. Quem quiser fazer um reconhecimento conosco em julho de 2021, bem-vindo. E quem quiser ir conosco, aí já é comigo, em agosto, de 8 a 21 de agosto, já tem até data, tá? 8 a 21 de agosto, partindo de Porto Velho, né, Rondônia, para fazer este roteiro que eu falei para vocês pela Transamazônica, tá bom? São todos muito bem-vindos. Vocês moram em nossos corações, meu e da Marcita. E agradecemos mais uma live, né? Conversa curta com Tutu Rossi. Transamazônica não é só Transamazônica, como a gente viu, não é mesmo? E tenham uma abençoada semana. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez por tudo. Obrigado, Carlinhos. Tutu Rossi é cultura. Obrigado, Ed. Obrigado, queridos amigos. Marcita, os mais completos. Obrigado, Ed. Legal, gente. Beijão pra vocês. O Rogério Telly tá aqui também, ó. O Telly tá aí? De novo agora, castigo. O Telly trabalha demais, viu? Um abraço, Telly. Gente, é isso aí. Até a próxima segunda. Tem mais. Carlinhos. E vão se preparando para a Transamazônica. Cláudia Trek. Tchau, gente. Bora fazer esse roteiro. Bora lá. Musiquita aí para nós. Jesus Cristo numa moto, que eu adoro essa música. A Marcita vai colocar essa música para a gente fechar a nossa live com uma boa música que não deixa de ser quase um hino dos motociclistas, né? Ó, lição de casa, gente. Como é gostoso, né? Estudar, pesquisar, ler, aprender, né? E depois vai conhecer. Não é mesmo? E conhecer, né? Olha aí. A história do Alter do Chão, pouca gente sabe, né? O Monte Alter do Chão, né? Para os índios Munduruku, era um ponto de observação das tropas portuguesas quando estavam no Baixo Tapajós em direção às aldeias, né? Que legal, né, gente? A história da cidade de Fordlândia, do Henry Ford, em 1927, é brincadeira? Construir uma cidade no coração da Amazônia para fazer, né, produção de látex, plantar seringueiras e tudo mais, né? Que empreendimento, hein? Pena que não deu certo, né? Mas só os grandes ousados conseguem grandes feitos. Essa é a verdade na história. Muita coragem e determinação. Tá bem? É isso. Boa semana a todos, gente. Até. Valeu.